Dios. Olá, querido amigo, buenos dias. O programa Reavivado por Sua Palavra del dia de hoje lleva o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Muitos conhecem ou chamam o livro do profeta Isaías como o Evangelho do Antigo Testamento, porque o profeta habla muito sobre o Messias. Há muitas profecias messiânicas que tiveram seu cumprimento em la vida de nosso Senhor Jesus. E eu, em particular, se tiver que elegir uma porção, uma secção deste livro, eu elegiria a secção que começa no capítulo 52 até o capítulo 55, porque no capítulo 52, a última parte e 53, o profeta apresenta o Messias como o servo sufriente e o preço que teve que pagar por causa de nossos pecados. Pero quando chegamos no capítulo 54, o profeta mostra o Messias como a solução para o dilema do pecado que vivia Israel. E quando chegamos ao capítulo 55, o profeta amplia este horizonte, mostrando que o Messias não somente havia outorgado a salvação a Israel, pero que o sacrifício do Messias proporcionava salvação a todas as pessoas. Assim que o capítulo 55 trata de uma invitação universal de Deus à la salvação. Eu quero dividir este capítulo em 3 secções para facilitar nossa compreensão, para ser mais didático. A primeira secção é a invitação de Deus à la salvação, que começa no versículo 1 e vai até o versículo 5. Permita-me ler solamente os 2 primeiros versículos, que diz o seguinte: Venid todos os sedientos, venid a las aguas. Aunque não tengas dinheiro, venid, comprar e comed. Venid, comprar sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais o dinheiro em lo que não é pan, e vuestro trabalho em lo que não sacia? Oíd-me atentamente, comed de lo mejor, e se deleitará vuestra alma com manjares. Querido amigo, Deus está dizendo que a salvação está puesta para todas as pessoas, para ricos, para pobres, para sábios, para ignorantes, para asiáticos, europeus, latinos. Todos podem vir e tomar possessão desta salvação. E o Senhor utiliza uma palavra que é um imperativo no versículo 1. Venid, venid, venid. Repite 3 vezes esta palavra. E nós sabemos que quando Deus enfatiza algo, Ele quer chamar nossa atenção para algo muito importante. E aqui, o importante, querido, é que Deus está dizendo para nós que Ele já deu o primeiro passo. Nós agora devemos dar o passo seguinte, devemos avançar e tomar possessão desta salvação. E o profeta utiliza aqui linguagem muito conhecido do povo de seu tempo, porque em la época que o profeta escreve estas palavras, a nação estava vivendo problema de desigualdade social. Havia pessoas que estavam vivendo em extrema pobreza. Haviam pessoas que não tinham dinheiro para comprar pão, não havia água, não havia leite, vinho, ou seja, não havia o alimento básico para a sobrevivência das pessoas. E as pessoas clamavam, oravam e pediam que Deus cambiara esta situação. E agora o profeta se apresenta diante da nação e disse: "Ustedes não necessitam pagar nada, porque o sacrifício que Cristo hizo é um sacrifício que beneficia a todos. A salvação é grátis. Tu pode vir, não necessita ter plata, porque há pão em abundância, há água em abundância, há alimento, não há mais escassez de alimento." Ou seja, Deus, querido, solucionou o problema que o ser humano tinha através do sacrifício de Cristo Jesus. Alabado seja nosso Deus por la salvação que Ele nos oferece. Pero o profeta hace uma advertência, porque no versículo 2
Ele disse, por que gastam dinheiro com coisa que não é pão e vuestro trabalho em coisa que não sacia? Ou seja, Deus está dizendo, por que tu está gastando tempo e recurso com algo que não tem nenhuma importância, nenhum valor, nenhum benefício, nenhuma relevância para tu vida espiritual, para a vida de tu família? É tempo, querido, de nós termos prioridade, e a prioridade em esse tempo que estamos vivendo é nossa salvação, é a salvação de nossa família. A segunda secção começa no versículo 6 e vai até o versículo 9, e é a invitação a la conversão. Permita-me ler solamente os versículos 6 e 7, que diz o seguinte: buscar a Jeová mientras pode ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio em perdonar. Querido amigo, não basta tu venir e tomar possessão desta salvação, pero quando nós encontramos Cristo Jesus, há que haver um cambio em nossa vida, uma transformação completa. Por isso o Senhor está dizendo que o homem impío, o homem malo, deve deixar seus pensamentos, deve deixar sua filosofia de vida, deve deixar seus conceitos equivocados, deve deixar seus hábitos malos, deve venir, porque agora, querido, nós vamos andar em novidade de vida. Por isso, querido, nós não podemos venir e permanecer da mesma maneira, no mesmo estado em que nós nos encontrávamos anteriormente. Porque quando nós venimos e não há essa transformação, não há um crescimento em nossa vida, não crescemos no conhecimento, não temos uma experiência, querido, com Deus transformadora. Porque nós começamos a nivelar a Deus de acordo com nossos conceitos, com nossas filosofias, e Deus não cabe dentro do imaginário humano. Porque a Bíblia diz que Deus tem pensamento, e os pensamentos de Deus é muito mais alto que nossos pensamentos. O que o Senhor está dizendo para nós é que Ele tem pensamento de paz a nosso respeito, tem pensamento, querido, de salvação, de eternidade, de transformação em nossa vida, em la vida de nossa família. Assim que nós devemos venir, pero há que haver um cambio. E a última secção começa no versículo 10 hasta el 13. É a secção, a invitação a la transformação. E no versículo 10, Deus compara sua palavra como a lluvia e a nieve que cai, que riega a terra e hace germinar a semilla, crescer e dar fruto. E no versículo 11, Deus diz, assim será minha palavra, que sale de minha boca e não volverá para mim vazia. Sabe que Deus está dizendo, querido, é que nós devemos venir, aceitar nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Há que haver um cambio, uma transformação em nossa vida. Pero agora, neste processo de santificação, nós devemos permitir que a palavra do Senhor seja nosso alimento diário. A palavra de Deus deve cada dia penetrar, querido, em nossa alma, em nossos pensamentos, porque a palavra de Deus tem poder. O apóstolo Pablo abre em livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que a palavra de Deus é poder, o evangelho é poder de Deus. Assim que quando nós predicamos a palavra, quando nós lançamos esta palavra, sembramos, nós, querido, devemos ter a certeza que esta palavra não volverá vazia. Assim como ela ha transformado nossa vida, transformará a vida de outras pessoas. Por isso, não devemos deixar de predicar. E permita-me terminar esta reflexão volvendo a um versículo, que é o versículo 6, que diz, buscar a Jeová mientras pode ser
é hallado, llamadle entanto que está cercano. ¿Sabe que o profeta está dizendo para nós? Que a salvação, querido, é para hoje. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de buscar al Señor. Hoy es el día, querido, de dar el paso número 2. Hoy es el día de nosotros avanzar en dirección a nuestro Señor Jesús, porque el primer paso Ele já dio. Agora é nosotros que devemos avançar e aceitar esta salvação. O profeta nos dá a entender, querido, que vai chegar um tempo que nós vamos buscar esta salvação e não vamos encontrar. Porque ele disse assim, buscar mientras está, se pode hallar, buscar mientras está cercano. Porque o profeta Amós, utilizando um linguagem similar ao profeta Isaías, disse que as pessoas vão caminhar de um lado para outro, de uma parte a outra, buscando a palavra de Deus e não vão encontrar. Então, para hoje, não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para o mês que vem, não é para o ano de 2021. A salvação que Deus te está oferecendo é para hoje. A porta da graça está aberta. Viene e desfrute da salvação porque é grátis. Assim que, querido amigo, não importa quem eres tu, não importa tu filosofia de vida, não importa tus pensamentos neste momento, não importa, querido, tu origem, o importante é que tu vienes porque Deus tem poder para transformar tu vida, para cambiar tus pensamentos e para fazer de ti uma nova criatura e um instrumento poderoso nas mãos de nosso Senhor. Hoje é o dia de buenas nuevas. ¿Por que não desfrutar? ¿Por que não aceitar a invitação de Deus? Que o Senhor te lo bendiga e que tu puedas reflexionar neste capítulo e que o Senhor pueda trabalhar em tu coração, porque Deus tem algo para hacer em tu vida em favor de tu família. Que Deus te lo bendiga. Primero Dios.